Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, como queiram. Vamos continuar a nossa série sobre história antiga, hoje sobre a religião grega. Nesse capítulo, que vai ficar vai ser mais marcante, a gente vai ver, é a relação, a consequência, né, de não ter um dogma, como que isso influencia a mitologia grega. A religião grega apresenta muitos contrastes, não apenas entre a seção mais alta e mais baixa, mas também o meio. Porque é sempre comum você ter a parte mais elevada, né, ser diferente da religião popular, por assim dizer, mas no caso grego isso é ainda mais extremo. Não há nessa multiplicidade como pegar uma igreja ortodoxa como ponto central e catalogar as outras em torno dela a partir do seu grau de ortodoxia, porque não tem tipo um centro. Porque na verdade a religião grega foi evoluindo, né, em vários lugares diferentes, que era tipo foi misturando vários povos, né? Então ficou não é que começou com uma igreja e foram surgindo outras se desviando dela ou algo do tipo. Não há um credo que deve ser afirmado. Mesmo as religiões de mistérios, que prometiam algum bem pós-vida para os iniciados, não exigiam devoção exclusiva nem confrontavam com o rito público. Então, mesmo essas religiões que eram seitas, assim, que já eram mais exclusivas, ainda assim elas não tinham esse caráter de você pertence a ela e você só pode ser dela, e você tem que acreditar nisso, 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 nisso. A mitologia de Homero era aceita, mas não como uma verdade absoluta. Não havia artigos de fé e não havia limitações à investigação científica. Quem já leu a República de Platão, você sabe que eles estão imaginando ali uma sociedade perfeita, né? E aí Platão, Sócrates, né, fala assim: então, na nossa sociedade a gente vai ter que tirar todas essas histórias de que os deuses foram injustos, de que os deuses eram luxuriosos, porque se a gente deixar esse negócio aí, as pessoas vão achar que os deuses são ruins, elas não podem achar que os deuses são ruins, senão não vão acreditar na sociedade. Então, para a sociedade ser perfeita, a gente tem que cortar essas histórias. Então, tipo, ele joga fora elas, assim, tipo, sem o menor problema, assim, de se elas são verdade ou não, sabe? E é interessante que tem uma religião aí que realmente foi a partir de um cara que era Deus, então ele era perfeito mesmo e se sacrificou pela galera. Então, interessante você parar pra pensar nesse aspecto, né? Mas vamos lá. Eu me perdi aqui, desculpa. As divindades gregas eram antropomórficas, né? Tinham, elas eram retratadas como pessoas e tinham províncias e funções em alguma medida especializadas, e os membros do panteão são reconhecíveis por alguns traços característicos. Então, por exemplo, um certo deus tem a ver com uma certa profissão, ou com as estações do ano, ou com a caça, e também com províncias da Grécia. Mas devido à ausência de dogma, não há um sistema de definição teológica, e, consequentemente, uma grande quantidade de particularidades podem ser abraçadas pelo mesmo conceito universal de uma certa divindade. Essa divindade olímpica pode ter status diferente para diferentes cultuadores, e em especial o patriotismo local costuma enfatizar a importância da divindade local. Atenas, por exemplo, é a deusa de. Não, Atena, por exemplo, é a deusa de Atenas, né? Grande novidade. Ó, todos estamos chocados com a coincidência. E para os atenienses, sua importância ultrapassa a dos seus companheiros e a do próprio Zeus. Isso é interessante, que a gente pensa, né, Zeus ele é realmente o deus mais importante, mas em Atenas, a Atena é mais importante até do que ele, apesar de ela não ser a deusa chefe do Olimpo, né? Há na alta cultura e mesmo na teologia popular uma tendência vaga ao monoteísmo no culto de Zeus. Porém, o desenvolvimento da religião grega segue na direção oposta, na multiplicação dos números e na confusão das pessoas. O que é interessante porque existe, se você pega ali a questão da genealogia do Gênesis, que é uma redundância, porque Gênesis tem a mesma origem que genealogia, né? Mas todos os povos começaram ali de Adão e Eva, né? E a ideia seria que então todos eles de alguma forma deveriam
a própria história deles deveria remontar a Adão e Eva. E então todos eles deveriam cultuar o mesmo Deus, né? E você vê que a religião grega começa com um único Deus. Inclusive ele fala, não sei se eu vou citar aqui no vídeo, mas ele fala que Zeus também era, em alguns lugares, Hades, né, o deus do inferno, era tido como era tipo Zeus com outro nome, e que ele era tipo uma outra figura de Zeus. Então, se você lembra, eles começam com Zeus, Poseidon e Hades, né? Então são três deuses principais, mas também é um monoteísmo, que é bem, bem interessante. Isso aqui é especulação, né? Mas acho que vocês entenderam onde que eu quero chegar. Não é, tipo... E a ideia é que essas várias religiões todas começaram ali com Adão, e elas foram se perdendo, foram decaindo, e só no mundo hebraico que se manteve realmente porque Deus quis, né? Mas então eles que mantiveram mesmo essa tradição. Aqui não estou falando de Guénon, perennialismo, tipo, eu acho que eles têm umas ideias parecidas com isso, mas não, pelo menos eu não gosto nada desse negócio, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que tem algumas coisas parecidas nesse sentido. Mas isso é porque no Gênesis tem realmente, todo mundo tem a mesma origem, né? Mas você vê que ela começa então, a religião grega, voltando ao nosso assunto. Ela parece começar com um monoteísmo, ela começa mais com cara de monoteísmo, ela vai se degenerando, pelo menos eu entendo assim, em vários deuses. Então é como se ela tivesse ali originalmente a ideia de que começou com um deus só e ela foi se decaindo, né? A expressão de aspectos particulares do caráter ou atividades de uma divindade em títulos de culto envolve a subdivisão da concepção dela em uma multiplicidade de manifestações. Eu mesmo já não entendi isso aqui, peraí. Em uma. Tá, eles vão adquirindo títulos, né? Tipo, a deusa era não sei o que, Atenas não sei o que. E aí esses títulos eles vão se confundindo. Então ele fala aqui que as deusas Euboea, Prosímina e Acreia, é que o nome às vezes tá em inglês também, fala de frente, mas nunca tinha ouvido falar, né? Essas três deusas, que eram títulos de Hera, se tornaram amas dela. Então, originalmente era tipo Hera Euboea, Hera Prosímina, eram tipo títulos, vamos dizer assim, versões da deusa Hera, mas passaram a se tornar deusas separadas. Porque com o tempo foi passando e elas viraram outras deusas. E Temis, Nike e Peitho, com TH, que adquiriram cultos próprios, são antigos títulos de G, Atena e Afrodite. Então, como não tem dogma na religião grega, é muito comum ter a adição de deuses estrangeiros, como o caso de Dionísio, que é um deus que veio do estrangeiro. Dionísio é o Baco, né, deus do vinho. E também a identificação, em que os deuses, eles são identificados, os deuses gregos, com deuses do estrangeiro. Acho que, não sei se ele fala aqui, mas é mais comum com deusas, porque todos os povos ali da região cultuavam deusas, mães, assim, ligadas a... Eu não lembro direito, mas é tipo isso. Então é muito comum as deusas gregas serem identificadas com deusas de outros povos. A hipótese de que deuses estrangeiros eram deuses gregos venerados sobre outros nobres teve um grande impacto, tendo deixado a religião grega sob influência de religiões estrangeiras. Isso gera mais confusão, fazendo que divindades gregas tenham o mesmo nome de divindades diferentes dos estrangeiros e que divindades idênticas tenham nomes diferentes. Então fica tudo confuso. Essa multiplicidade na religião contrasta com o que conhecemos do espírito grego, que em tudo busca o universal a partir do particular e assume a ordem no universo. Quem organizou esse caos foi a mitologia e a arte. Hesíodo e Homero deram ordem ao caos da religião grega. O material de Hesíodo é cru e seus esforços de reconciliação muitas vezes levam a resultados pouco satisfatórios. A vasta concupiscência dos deuses pode ser explicada pela necessidade de reconciliar pretensões de várias famílias humanas a uma genealogia divina. Isso é um fato bem conhecido, né? Que tem os deuses
tem muitas relações com os homens, né? Com os humanos, né? Relações carnais mesmo. E se você pensar que essas religiões foram evoluindo, ela não teve um centro, e então em vários lugares podem ter surgido a ideia de que aqui essa família é de filhos de Zeus, mas lá na outra região também tem uma outra família, e na outra região, cada região tem uma família que se diz descendente de Zeus. E quando os caras querem juntar tudo isso numa religião organizada, mais ou menos organizada, você vai ter que criar um monte de história de que Zeus teve filho com várias mulheres mortais, né, para explicar essas várias genealogias. Que é interessante, eu nunca tinha ouvido essa explicação. Apesar desses defeitos dos deuses, os poemas de Homero e Hesíodo tiveram uma grande importância moral para os gregos, mesmo que os filósofos desprezem esses deuses. Os deuses gregos são seres humanos não apenas maiores, mas mais belos. Isso é uma observação do autor desse texto. Outro aspecto interessante é a falta de ênfase na criação do homem, da qual relatos diversos são fornecidos. O universo teria existido antes dos deuses, e o mito do seu surgimento do caos está mais próximo da especulação dos primeiros filósofos do que do Gênesis. Não há disputa entre os princípios do bem e do mal. Apenas nas doutrinas órficas há indícios de dualismo e pecado original. Isso é bem interessante, eu fiquei pensando que, num certo sentido, isso faria com que as doutrinas órficas fossem, por exemplo, mais próximas do cristianismo. Mas eu acho que elas são meio gnósticas, assim, elas são mais esotéricas e tal. Que aí e enquanto que a religião grega, pelo menos a mitologia ali de Homero e Hesíodo, foi muito bem trazida para dentro do cristianismo. Então talvez seja o contrário, pelo fato de que essas religiões órficas têm esse é o culto de Orfeu, né? Que são. Eu não conheço muito, talvez eu faça um vídeo a respeito, mas talvez pelo fato de elas terem uma visão própria de dualismo e pecado original, ela não consiga ser encaixada no cristianismo. Ela meio que compete com ele. Enquanto que a religião grega, por não deixar muito claro, ela pode ser inserida não na religião, mas na cultura, porque são historinhas, né? Histórias soltas que você pode trazer para dentro da sua cultura. A arte ofereceu uma visão padrão da figura dos deuses e permitiu a substituição do zoomorfismo pelo antropomorfismo, que a ideia é que esses deuses gregos originalmente seriam deuses zoomórficos, seriam animais. As tentativas de interpretação alegórica começaram na Antiguidade. No século V a.C., Metródoros de Lampsacus, que nome estranho, explicava que os deuses olímpicos eram personificações de princípios físicos, e os heróis homéricos eram representações simbólicas do éter, do sol ou da lua. Posteriormente, Euhemeros, em 280 a.C., provava a partir da mitologia que os deuses eram reis humanos benfeitores deificados pela memória posterior. Para a Antiguidade tardia, a alegoria oferecia uma forma fácil de reconciliar a teologia antiga com as teorias da ciência física e da filosofia. A tentativa de Max Miller de deduzir a partir da mitologia a religião solar arborígene da raça ariana não merece mais discussão séria. A hipótese filológica sobre a qual ele se baseia agora sabe-se estar enganada, e sua crença de que os Vedas representam uma liturgia ariana de antiguidade pré-histórica é sem base. A ideia de que toda a mitologia grega é uma fala altamente poética sobre o clima não tem base nem em evidência interna nem na comparação com as outras mitologias. As personificações de poderes da natureza têm um caráter secundário na religião grega. As ninfas, por exemplo, não desenvolveram cultos próprios, não lhes eram construídos templos e sua significação era apenas local. O culto ao deus Sol Hélios obteve expressão apenas no sul do Egeu e é muito provavelmente de origem pré-helênica ou estrangeira. Então, não faz muito sentido falar que a religião grega era uma religião ligada à natureza, tipo, os deuses gregos não eram deuses das forças físicas, porque ela não tem esse papel tão grande. Apesar de Zeus, por exemplo, ter os raios, ele não é meio que o rei, o deus dos raios, entendeu? Apesar de ele usar os raios. E Hélios, que é o deus do sol, não é um deus tão importante e tipo os ventos nem chegam a ser deuses propriamente.
Tem tipo uns deuses, umas divindades menores dos rios, sabe? Mas ela não é realmente uma mitologia da natureza. A historiografia britânica procurou separar a religião grega em dois componentes a partir dos povos que deram origem da Grécia: os pelasgos nativos e os povos do norte. Isso é o que a gente viu anteriormente, né, das invasões dos dórios que vieram do norte, e eles eram povos mais arianos. Não sei se eu tinha falado disso antes, mas eles são povos arianos. Em Homero veríamos o culto dos deuses olímpicos, originado do norte, superimposto ao elemento pelagiano. É Pelasgo, né? Isso concordaria com a existência de dois cultos na religião grega: o culto olímpico, em que os sacrifícios eram cozinhados e oferecidos para ganhar a gratidão dos céus, e o culto quitônico, em que os sacrifícios são queimados e têm natureza piacular ou expiatória. Então, começar aqui. Esse é um termo que ele vai usar muito, é quitônico, CHTONICO, quitônico, que tem a ver com submundo. Então, haveria então dois cultos na Grécia: esse culto quitônico do submundo, em que os sacrifícios são queimados e a natureza é para você expiatória, para você pagar pelos pecados. Então, esse seria um culto, o culto dos nativos, e o culto que veio dos estrangeiros, ele teria, os sacrifícios são cozinhados e você faz o sacrifício não para pagar por algo, mas para conseguir a gratidão dos deuses, né? Então, um é porque você já está mal ou que os deuses são ruins e você tem que pagar algo para eles, e no outro caso dos invasores é os deuses, você faz um a mais para os deuses para eles ficarem do seu lado. Essa teoria tinha na verdade muito a ver com a ideia de o elemento do norte ser mais racional e o elemento nativo ser mais emocional e racional. Então o cara fala assim: o problema é que não sabemos se podemos separar os elementos raciais da religião grega da maneira proposta. E a hipótese de que os elementos primitivos e emocionais são pelagianos contradiz, por exemplo, o culto de Dionísio, que era indo-europeu, que o culto de Dionísio é muito ligado à emoção, a um êxtase, né? Então, apesar da influência egípcia, a religião do Egeu parece ter mais em comum com a da Anatólia e com o culto a deusas que os povos semitas tiraram do Mediterrâneo. Há pouca dúvida de que a religião do Egeu pertencia a um tipo da qual havia variações prevalentes na Ásia Menor e nas costas do Levante. Levante é o Líbano, Israel, Palestina, essa região ali. Nessa religião, a figura de uma deusa mãe é dominante, havendo também uma divindade masculina, aparentemente um deus celeste que maneja raios. O centro principal do culto a esses deuses é santuários de cavernas em montanhas. Há algumas pequenas capelas, geralmente em palácios, o que mostra que o rei também possui um papel religioso. A presença de rituais humanos, agora esse é um ponto importante, a presença de rituais humanos na religião grega. A presença de rituais humanos seria devido ao culto aos mortos e à fertilidade. O rico conteúdo das tumbas, as magníficas tumbas em colmeias de Micene e Tirinto, os sarcófagos, testemunham o cuidado com os mortos, que se desenvolvia em culto aos mortos com elaborados rituais de sacrifício. Em uma escavação ficou claro que a pessoa, ele está dando um exemplo aqui de um caso interessante que eles encontraram, que pelo que eles perceberam, dava para ver que o cara entrou numa tumba. Isso é desses cultos mais quitônicos, dos nativos, né? Tanto que ele está falando de Micena e Tirinto, que são as cidades já de antes da invasão do norte. Parece que o cara entrou até onde ele conseguiu na caverna e ele tipo ficou com medo e jogou a oferenda assim e saiu correndo, porque de tanto medo que eles tinham desses deuses. Por isso que é quitônico, né? Tem a ver com um submundo, com deuses maus, né? O culto dos mortos parece estar ligado com a fertilidade e com ritos orgiásticos. Esse orgiástico é coisa de êxtase, né? De você ter um ritual e você entra num êxtase. A questão racial parece ser parcialmente verdadeira. Zeus era venerado antes das invasões, assim como Apolo e Poseidon. Os recém-chegados tinham uma origem pastoral e por isso mantinham uma sociedade tribal e patriarcal,
e queimavam os mortos antes do enterro. E alguns deuses gregos possuem nome indo-europeus e outros não. Deixa eu ver se ele menciona aqui. Não se pode acreditar que tudo aquilo que não é homérico é necessariamente do Egeu, e que, por exemplo, pelo fato de existir culto ao touro em Creta, o mesmo não poderia existir aos indo-europeus. Aqui ele está falando do fato de que Homero teria representado os invasores, né? Ele trata do mundo dos invasores. Então, se algo não aparece em Homero, algumas pessoas achavam que, bom, se não está em Homero, isso veio da civilização micênica, porque Homero trata dos dórios. Ele está escrevendo já numa época em que os dórios chegaram. Isso não é bem verdade. Inclusive, hoje em dia, acho que a maioria dos historiadores já veria a coisa ao contrário, que o Homero trata mais o mundo dos micênicos mesmo. Aqui eu acho que eu esqueci de escrever, mas o que acontece é o seguinte: o povo ali dos micênicos, dos pelasgos, né, eles tinham mais a ver com a agricultura. Então é por isso que eles tinham esses deuses quitônicos que tinham um culto da fertilidade. Esses deuses eles eram como sendo ali de um submundo de onde vinha a fertilidade. E os arianos, né, os dórios, eles eram povos pastorais, então eles não tinham essas divindades, eles já tinham um culto diferente. Depois ele trata de uma teoria de que na verdade o mito de Cronos seria uma mudança devido à invasão. Então, quando houve a invasão dos povos do norte, Cronos, que seria o deus desses povos conquistados, teria sido afastado. Vocês conhecem a história, né? Ele é castrado pelo filho, então, e se retira, né? Vai e foge. Então, seria o deus dos povos antigos, dos povos de antes da invasão, os nativos, que foi substituído pelo deus dos invasores. Mas ele fala assim: o argumento de que os escravos eram liberados durante seus festivais, quer dizer, de Cronos, não é um bom argumento, porque ele era, desculpa, o argumento de que os escravos eram liberados durante seus festivais, porque ele era o deus dos povos conquistados, não é um bom argumento, pois esta prática também ocorria em outros festivais. Então, não sendo exclusivo de Cronos, a gente não pode falar que Cronos seria um deus dos Pelasgos. Porém, o caráter primitivo de seus mitos, os mitos de Cronos, a presença de rituais que o levou a ser identificado com Moloch, interessante que eu também não sabia disso, e seu caráter como deus da colheita e fertilidade são os melhores argumentos. De novo, porque eles eram povos mais ligados à agricultura. E Cronos está ligado, ele é o deus do tempo, né? Então provavelmente também das estações em alguma medida e da colheita, da fertilidade, essas coisas. Aí, por fim, ele faz uma menção ali à religião grega em Homero. Então ele fala que os elementos primitivos da religião grega, aspectos elevados dos deuses em Homero entram numa contradição, porque ele fala que em Homero os deuses são muito elevados, né, são muito nobres assim. Nessa época as divindades já estão formadas, exceto alguns casos, né, mas já existem templos para cada uma delas. Isso significa que há uma classe de sacerdotes profissionais que, contudo, ocupam um papel secundário, já que o Basileus lidera a comunidade no oferecimento de sacrifícios. O Basileus, às vezes eu estava vendo teses inteiras sobre isso, né? Mas o Vanax seria tipo o rei mesmo, o rei de todo mundo, e o Basileus seria um rei menor. E nessa época já só tinha o Basileus, porque tem a ver com aquele fato de que na Ilíada e na Odisseia não tem tipo um rei que é rei mesmo, cada um é rei de um lugar, então eles são vários basileus. E aí isso os caras começam a entrar em um monte de discussão, tipo se o Homero fala do Basileus, né? Então eu conseguiria datar em que época que está acontecendo, em que época que Homero tá, assim, será que se Homero escreveu muito depois dos acontecimentos, ou será que ele escreveu na época em que estava acontecendo, né? E o uso dessa palavra tem a ver com isso, porque se ele está escrevendo, deixa eu pensar, na, no texto dele tem o Basileus, mas será que eu tenho evidências dependendo de quando é o período que tiveram esses basileus,
né, esses reis, esse seria o período do Homero. Mas aí outro cara fala, não, é que o Homero escreveu o texto muito depois dos caras, é uma história antiga que ele continuou escrevendo. Então eles entram em discussões a respeito do uso desses termos. Mas isso a gente vê que é sempre os reis, né, os líderes, que fazem os sacrifícios. Tanto que a Ilíada começa com um Basileus, né, que é o Agamenon, brigando, é o Agamenon, né, brigando com um sacerdote, porque ele raptou a filha do cara, e por isso não tem os ventos, essa coisa toda. Não, tem uma praga, né, isso, alguma coisa assim. E aí tem o problema que eu acho que a gente já mencionou um pouco, que é o do culto do herói. Que a gente sabe que havia um culto do herói na época de Homero, mas ele não está presente na Ilíada. Então ele fala, aparece o problema do culto do herói que deve ter existido de alguma forma continuamente desde o período micênico, em que era firmemente enraizado no Mediterrâneo. Porém não há menções na Ilíada, e há muita evidência arqueológica do culto pós-Homero. A gente sabe que tinha antes do Homero, a gente sabe que tinha depois do Homero esse culto ao herói, mas nas obras dele esse culto não aparece. Então ele fala que na Ilíada há funerais rituais, a construção de monumentos, mas não realiza o culto no monumento. Apesar de que há um culto a Aquiles na Odisseia, quando o Ulisses ele desce até o submundo, ele faz um culto ali para conversar com Aquiles. Então isso poderia ser talvez um argumento de que a Odisseia foi posterior. Por isso ele fala, provavelmente esses cultos existiram constantemente, mas só foram adotados pelos invasores aos poucos. Esse culto teria dado origem ao culto do herói da cidade ou de uma profissão específica. Então, quer dizer, na época em que a Ilíada foi escrita, não havia esse culto, mas conforme o tempo, a Odisseia, para ele está deixando isso implícito, teria vindo depois, já teria passado mais tempo e o culto já ao herói já aparece nos invasores. Então essa é a hipótese dele. Ele toma a ideia de que a Ilíada a Odisseia é bem posterior à Ilíada e, né, se é assim, ele toma a ideia de que não foram escritas pela mesma pessoa. Beleza, galera? Foi um vídeo que eu não gostei muito. Eu acho que ele passou muito criticando várias teorias, né, do Cronos, mas ele não explicou tanta coisa assim. Mas seria basicamente isso. Espero que de qualquer forma tenham gostado. A gente vai entrar bastante nesse tema ainda. Eu tinha comentado que tem 3 livros que em algum momento eu vou fazer no... Eu coloquei num post, qualquer coisa eu coloco aí nos comentários quais são os 3 livros. Eu vou começar a ler agora, mas eu vou ler um pouco dos livros e continuar o resto da série. Então vai saindo aos pouquinhos, beleza? Obrigado, até mais.